E o Tesouro Nacional, gente, decidiu exigir um juro menor para dar aval ao empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios. É o Danilo Moliterno que está agora aqui com a gente para poder trazer mais detalhes sobre isso. Danilo, bem-vindo aqui à nossa programação sempre, querido. Bom dia para você. Bom dia, Débora, e a todos que acompanham o CNN Novo Dia, saiu agora do Novo Dia, o CNN Money. É isso, é porque a gente aqui vai, trazendo as apurações de todos os lados e é um assunto importantíssimo. O Danilo já estava trazendo aqui informações também lá no Novo Dia e traz agora aqui pra gente do Money, né, Danilo? Porque no final das contas, esses juros ainda representam um problema para os Correios. Eu lembro que, aliás, quando a gente começou a falar, né, sobre essa possibilidade de um empréstimo que os Correios iriam recorrer bilionário, esse ponto também da questão do momento que temos, né, de taxa Selic, crédito mais caro, ou seja, tudo isso já sinalizava que não era o momento mais adequado. Mas é o necessário, né? Então, como que fica essa exigência agora do Tesouro? A gente tem realmente brecha com os bancos para conseguir isso? Bom dia. É mais um elemento de tensão para essa história, né, Débora? A gente sabe que para esse plano de reestruturação que os Correios pretendem colocar à frente, que tem medidas mais estruturais, desde aquele plano de demissão voluntária até a venda de ativos, a aposta em atividades que sejam mais rentáveis, mas o primeiro passo para tudo isso é conseguir esse empréstimo de 20 bilhões de reais para refrescar o caixa e permitir tocar a vida a partir daqui. Então, os Correios já há algumas semanas procuram, junto a instituições bancárias, este empréstimo de 20 bilhões de reais. E agora tem essa primeira proposta desse pool, formado por 5 bancos. Basicamente, a gente está falando de ABC Brasil, Banco do Brasil, BTG Pactual, Citibank, também Safra, que vem com uma taxa de juro acima daquela que o Tesouro Nacional costuma garantir. O Tesouro Nacional costuma garantir uma taxa de juro que vai até 120% do CDI, relembrando o CDI, que é aquele certificado de depósito interbancário, que é basicamente a taxa com que diariamente os bancos costumam negociar entre si. Então, um limite de 120%. Esses bancos oferecem esse empréstimo a 136% do CDI, que fica bastante acima disso. A gente está falando do CDI que normalmente fica próximo da Selic, então anualmente a gente está falando de uma Selic a 15%, 136% do CDI seria uma taxa que ultrapassa 20% ao ano, é uma taxa muito alta. E aí, mesmo antes de o Tesouro Nacional dar essa negativa, indicar que não poderia dar esse aval com essa taxa de juro, a gente já tinha tido o posicionamento do Ministério Público junto ao TCU, Tribunal de Contas da União, que indicou, olha, a gente está falando de uma operação em que tem uma taxa de juro muito elevada, a gente tem o aval do Tesouro que basicamente garante para esses bancos que não vai haver inadimplência. A gente sabe que essa garantia da União é uma garantia muito forte, que basicamente tira o risco de inadimplência, então está parecendo que essa operação vai beneficiar mais o sistema bancário, mais esses bancos que estão envolvidos nessa operação, do que de fato beneficiar quem está precisando dessa ajuda, que são os Correios. Então a gente já tinha tido esse posicionamento e agora a gente tem o Tesouro de fato indicando, olha, isso daqui está acima da garantia, acima da taxa de juro que eu costumo garantir, então nesses moldes não vai rolar. E agora, é claro, os Correios voltam a uma rodada de negociação junto a esses bancos para tentar obter uma taxa menor, porque, relembrando, sem o aval do Tesouro, essa é uma operação basicamente impossível, porque a gente está falando de uma tentativa de uma empresa que tem prejuízos recorrentes. Só nesse ano, quando a gente pega de janeiro a setembro, a gente está falando de um prejuízo que supera 6 bilhões de reais. Então, seria basicamente impossível que esses bancos ou qualquer outras instituições bancárias oferecessem esse empréstimo volumoso de 20 bilhões de reais, sendo que 10 já precisariam ser nesse ano, com taxas mais adequadas, mais acessíveis, caso não houvesse esse aval, essa garantia do Tesouro Nacional. Então, é mais um elemento de tensão para uma história cada vez mais complicada que a gente tem com relação à estatal. Só para a gente amarrar aqui, Danilo, qual é a janela que os Correios têm para isso, né? A gente já está com o nosso tempo super estourado, mas isso é algo que é crucial, esse empréstimo, para o funcionamento da estatal dos moldes como ela está. A gente tem tempo para que os Correios ainda venham para a nova rodada? Porque isso vai se arrastar agora. O tempo é muito curto, né, Débora? A gente está falando de 20 bilhões de reais, sendo que 10 bilhões de reais precisariam ser emprestados até dezembro. A gente está em cima da hora, faltam agora o quê? Já estamos em dezembro, né? Faltam agora 20 dias, daqui a pouco a gente já está naquele período de Natal, de Ano Novo, de festas em que tudo fica muito mais difícil. Então, são poucos dias
Para o ano que vem, talvez a situação seja um pouco mais tranquila. Se fala em um empréstimo em 2 parcelas de 5 bilhões de reais, mas esses 10 bilhões de reais precisam ser viabilizados ainda nesse ano. Então, é uma janela de tempo bastante curta para uma situação que, repito, fica cada vez mais tensa. Obrigado, meu querido, pela análise, por trazer aqui todos os pontos importantes. Danilo Moliterno, que vai seguir aqui acompanhando, né, todas as atualizações e traz aqui qualquer novidade para a gente. Obrigada, Danilo.